queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Os estudiosos do comportamento humano afirmam que o psiquismo humano funciona através de contrastes. É inevitável, segundo esses autores, que o departamento mental do ser humano age através do mecanismo dos opostos, das polaridades, para que o ser humano possa entender e agir no mundo concreto, o chamado mundo objetivo, discernindo aquilo que seja de natureza evolutiva e saudável, em detrimento de outros elementos que devem seguir em posse e que ele deve superar. É por isso que esses estudiosos das mais variadas áreas do comportamento humano estabelecem que a estrutura psicológica do ser humano é de natureza polar, que tem opostos, e que através desses opostos pode verbalizar pela comunicação oral, escrita ou comportamental ou gestual as suas formas de se relacionar com o mundo que o cerca, através de paralelismos, de comparações, de metáforas, de expressões que ele utiliza, vestindo o pensamento abstrato através de elementos que têm uma analogia com coisas concretas, com fatos e dados, para que ele possa ser compreensível, compreendido e ao mesmo tempo compreensível. Essas colocações levam-nos a pensar que ele enxerga, portanto, a realidade que o cerca de uma forma bastante polarizada, bastante dual, diríamos em linguagem mística. Ele tenta entender a realidade que o cerca sempre através de opostos, que estão em contrastes, graças a cujas conjecturas ele consegue estabelecer, portanto, o seu discernimento. É assim que a realidade que o cerca, ele consegue apreender e assimilar através de elementos comparativos aos quais ele dá nomes, denomina-os de diversas formas, com as mais diversas terminologias, para dar a ideia de uma coisa, ele precisa também examinar a outra oposta, para que ele tenha uma ideia de uma realidade, ele precisa saber daquela mesma realidade em ausência, para ter uma visão dicotômica do universo, do mundo que o cerca. É assim que esses estudiosos dizem que através desse mecanismo mental, ele lê, enxerga e visualiza o mundo nessa dicotomia esquerda-direita, consciente e inconsciente, homem e mulher, dia e noite, quente e frio, e assim por diante, nessa polaridade que faz parte da realidade que o cerca, nessa bipolaridade simbólica que o envolve, para que ele possa compreender as realidades que se contrapõem nas antíteses, porque o mundo, nessa visão, é sempre dialético, feito de contrastes, de contradição, de bilateralidades, para que ele possa entender e agir de maneira saudável, emocionalmente, de maneira funcional. Nessas realidades que se contrapõem e que naturalmente têm um viés, cada uma delas, a áreas específicas de aptidão e de cultura, seja na geografia, do lado ou do outro, cima e baixo, seja na matemática, os números, que ele quantifica a realidade que o cerca através desses elementos da doutrina talvez mais abstrata que a matemática, mas também ele pode utilizar das ferramentas da linguagem vocal, da pictórica, dos desenhos, da arte, para simbolizar e exprimir essas dicotomias que passam pela sua realidade mental e através delas ele pode compreender o mundo que o cerca. Entre elas, além dessas que citamos, o bem e o mal.
que está presente na história da humanidade, que sempre foi motivo de debate, de reflexões, de pensamento, o que é o bem, o que é o mal, objeto principal ou um dos principais da arte de filosofar, que fez com que os grandes filósofos e poetas estabelecessem critérios os mais variados para se encarregar de examinar aquilo que deveria ser nobre e ético, o bem, e aquilo que deveria ser um princípio destruidor, aniquilador, fomentador de desorganização e de caos, ao qual as sociedades do mundo, ao longo das épocas, chamaram sempre o mal. E assim repassa ao largo, que chama a atenção, essa dicotomia simbólica, essa forma de enxergar que em nosso nível psicológico é inevitável enxergarmos dessa forma. E dizem esses estudiosos, mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, intrapsíquico, diríamos em uma linguagem técnica e talvez difícil, ele também funciona através de polaridades, de dicotomias, de contrastes, em que, através de uma manifestação psicológica, ele revela a outra oposta. Sempre, dizem os estudiosos da psicanálise, principalmente a psicanálise do século XX, que toda vez que o indivíduo age de maneira acentuadamente radical, em qualquer área, ele está revelando a realidade oposta que ele dorme em latência. É assim que, por exemplo, a exaltação emocional excessiva revela um estado depressivo que o indivíduo apresenta, porque são duas faces de uma mesma moeda. Essa é a razão pela qual os grandes estudiosos da psiquiatria estabelecem um transtorno afetivo bipolar, uma manifestação depressiva em duas faces, seja na exaltação em que o indivíduo está deprimido também, seja na manifestação clássica dos sintomas de humor deprimido, em que ele revela a mesma realidade, porque de um lado não está a alegria e o júbilo verdadeiro, e de outro lado também não está a alienação, senão o estado depressivo, que se encontra através de opostos, em que, através de uma experiência momentânea acentuada do ponto de vista emocional, gera-se mais adiante um surto, um impulso violento no outro lado, na dicotomia oposta, que dorme no subconsciente, conforme no passado, e mais tarde, com psicanálise, a partir de Freud, no inconsciente profundo. Essas ideias podem, de alguma forma, dar-nos o conhecimento do psiquismo humano. Todas as manifestações acentuadamente rígidas, radicais, revelam um outro lado, um oposto, uma oposição que ele está se confessando, assim que é a superioridade aparente, que se manifesta através da arrogância, também esconde um grande conflito de inferioridade. Porque são lados de uma mesma moeda, em que o indivíduo apresenta aquela realidade de uma supervalorização de si mesmo, que em verdade não é autoestima equilibrada, não é autoconsciência, senão um estado de insegurança íntima, porque ele se sente tão humilhado e tão diminuído que procura compensar através das manifestações opostas. Porque uma vez que o indivíduo se sinta bem consigo próprio, que ele tem uma estima equilibrada, ele não precisa expandir através de um mecanismo de ostentação ou de exibição de uma realidade que ele não é. São manifestações que os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas estudam muito para tentar entender essa realidade. Daí porque toda postura, seja em qualquer área, religiosa, moral, psicológica, emocional, que se torna obsessiva, fanática, esconde um outro lado interior, em que é aquilo que não é dito, é aquilo que não é revelado, é aquilo que não é apresentado. Daí porque superficialmente parece que a pessoa é aquilo, mas muitas vezes está revelando apenas um lado da sua identidade. Refiro-me ou referimos quando se trata de uma tentativa de demonstração, de exibição, de ostentação de uma realidade que na verdade esconde uma outra camada de um mesmo psiquismo. E assim por diante.
Daí porque estuda-se muito a linguagem inconsciente, a linguagem daquilo que não é conscientemente pensado, daquilo que não é verbalizado, para tentar entender, através das várias doutrinas, inclusive das áreas de comunicação, por exemplo, a semiótica e outros, a ideia de que, pela linguagem, pela expressão, o indivíduo revela aquilo que não foi exprimido pela linguagem. São, portanto, explicações muito difíceis, muito técnicas, algumas inacessíveis ao nosso pensamento, ou pelo menos incompreensíveis à maioria de nós, mas que revela, de alguma forma, o modo de funcionar do ser humano. A grande verdade é que foi com Carl Gustav Jung, a partir do século XX, na sua segunda década, quando ele sistematizou sua teoria extraordinária, discípulo do austríaco Freud, suíço que o era, estabelecendo a sua teoria própria e divorciando-se do pensamento freudiano. Jung vai estabelecer, talvez por primeira vez na ciência comportamental, que é o ser humano tem uma estrutura psicológica sempre de natureza bipolar simbólica, isso é, sempre há uma dicotomia no ser humano, e aquilo que é apresentado na consciência revela um outro lado que precisa ser absorvido pelo ego, a palavra por ele utilizada, absorvido pela sua identidade consciente, para fazer uma harmonia, porque toda polarização excessiva demonstra um estado neurótico nas suas palavras, e que vai descambar mais tarde para uma reação inesperada que se encontra não solucionada, não digerida pelo inconsciente. Jung se refere, por exemplo, ao puritanismo religioso, quando os indivíduos se mascaram ou se impõem uma atitude não verdadeiramente puras, mas puritanas, porque há uma diferença muito grande entre indivíduo puro e indivíduo puritano, em que atentam apresentar-se de maneira radical, de maneira austera, em um comportamento às vezes até bizonho ou bizarro, religiosamente moral, mas austero consigo próprios, demonstrando às vezes um fanatismo, uma postura excessiva na área da moralidade, não das virtudes que devem ser conquistadas, mas pelas práticas exteriores, pelos rituais, pelas manifestações externas da religião, da ritualística, que muitas vezes revelam um grande conflito oposto. De um lado, ainda nas suas colocações, depravado, promíscuo, que o indivíduo não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de diluir, deve primeiro aceitar para depois solucionar. Daí porque os conflitos, ainda nas suas colocações, religiosos, em que o indivíduo, ao invés de solucionar suas problemáticas emocionais, comportamentais e na área da religião, especialmente do sacerdócio, segundo ele, as manifestações sexuais mal solucionadas, em que o indivíduo, ao invés de resolver suas problemáticas, envereda para uma vocação religiosa que não possui, e mais tarde os escândalos que temos visto aí na grande mídia até os momentos atuais, os escândalos sexuais, as aberrações, quando poderiam trabalhar uma realidade e ter uma postura saudável e normal, ter um comportamento funcional, e se for o caso da religião, uma postura celibatária, abnegada, verdadeira, e não como fuga de algo que não foi enfrentado e que mais tarde se tornará em uma problemática. Todas essas colocações ele faz de uma maneira muito bela, profunda, recorre aos mitos, à sabedoria oriental, para tentar entender a problemática psicológica do ser humano, e é nesse ínterim que ele desenvolve a teoria dos arquétipos, termo que ele elaborou através da junção de dois conceitos antigos, arcaico e tipos, marcas. Arquétipo seria marcas antigas ou marcas primitivas, seriam marcas antigas que para ele estariam no seio da formação da civilização, no momento máximo, primário, da elaboração antropológica do ser humano, quando, do ponto de vista evolucionista darwiniano, o indivíduo, o psiquismo, se elaborou ser humano, diferenciando-se das espécies dos animais. E é nessa estruturação que esses elementos que ele chama de arquétipo, esses são elementos básicos, em uma linguagem um pouco mais simples, são padrões universais que se repetem ao longo das culturas, das civilizações, com imagens
diferentes, com expressões as mais variadas, mas cujo conteúdo é o mesmo. Jung vai chegar a dizer que o arquétipo em si não pode ser representado, porque é algo invisível, é algo totalmente abstrato. O que se pode perceber são as imagens que ele projeta, as imagens arquetípicas. E ele tenta estudar essas manifestações dos arquétipos, recorrendo às várias tradições, com seu conhecimento privilegiado, conhecimento, aliás, enciclopédico. Ele busca estudar as várias civilizações antigas e atuais para tentar entender os padrões comportamentais que se repetem na religião, na sociologia, na psicologia, na antropologia, na poesia, na literatura, para tentar ter uma ideia de quais elementos é que se repetem e tenta fazer uma espécie de estruturação dos arquétipos. Dá o nome a alguns, não naturalmente limitando a questão, mas procura configurar alguns. Por exemplo, o arquétipo do masculino e do feminino, que estão presentes na história, simbolizado várias vezes pelo folclore popular. E ele vai dizer que se o ser humano tem um ego masculino, ele vai dizer que o indivíduo fisicamente, anatomicamente é masculino, ele tem uma dimensão psicológica feminina inconsciente, graças à qual ele pode se relacionar com mulheres. E que essa dimensão pode ser mais ou menos acentuada, mas a grande finalidade é ele se harmonizar com essa área sexual oposta a si mesmo, inconsciente, para nem deixar essa dimensão tomar de conta da sua identidade do ego, nem também reprimir e sufocá-la, porque senão apresenta-se como distúrbio de comportamento, mas assimilá-la e absorvê-la no equilíbrio psicológico. Ele se refere a outros arquétipos. Por exemplo, o arquétipo da luz e da sombra. A sombra é algo escuro, sombrio, portanto ignorado, desconhecido. Ele vai dizer que a sombra representa essa ideia que está muito bem apresentada em Platão, no mito da caverna, os indivíduos na sombra, algo que se esclarece, volta para tentar, mas os indivíduos estão mergulhados na treva e não conseguem compreender a semelhança do filósofo que é se libertou das algemas. E ele vai dizer que esse arquétipo de sombra, esse arquétipo, portanto, tem a ver com os nossos conflitos não descobertos, com as nossas tendências inconscientes, com os nossos conteúdos sombrios, ignorados, que dormem em nossa identidade íntima. E que o oposto do sombrio é a identidade social que apresentamos, a qual também é outro arquétipo que ele chama de persona. Enquanto a sombra, vai dizer ele, é o arquétipo elementar, sombrio, que tem a ver com o seu inconsciente. A persona é o arquétipo que tem a ver com a sua vida social. Tem a ver com a sua vida exterior, social, e outro tem a ver com a sua vida inconsciente, a sua vida interior. Ambos precisam ser digeridos, precisam receber um equilíbrio, porque enquanto o indivíduo permanece fixo demasiadamente na persona, é um indivíduo apenas social, atrelado a máscaras que limitam a sua totalidade. E se ele apenas fica fixo nos seus conteúdos sombrios, ele se aliena. É necessário, portanto, a harmonia, digerindo sempre as sombras que se encontram no semiconsciente, que podem projetar nele problemáticas que ele muitas vezes não percebe. E onde então estrutura tipos de comportamento: o extrovertido, o introvertido, baseado ainda nessas colocações arquetípicas. Ele coloca, por exemplo, a ideia da mãe protetora em várias culturas. A ideia da mãe protetora como sendo um arquétipo. A ideia do religioso em Magodei, como ele colocava, a imagem de Deus, o arquétipo religioso. Ele vai colocar a imagem do arquétipo do velho sábio, o guru, o orientador, o mestre, que está presente nas culturas de todos os tempos. A ideia desse velho sábio que nós precisamos acessar, porque é um velho sábio que dorme dentro de nós, naquilo que ele chamava de inconsciente coletivo, onde estão esses arquétipos, portanto essas marcas universais primitivas. Mas a grande verdade é que Jung chega a dizer que o ser humano vive em dualidade constante, e essas dualidades na sociedade é que geram nele os conflitos inevitáveis, que ainda são inevitáveis, mas a grande proposta é fazer a integração. Essa integração, e ele cita uma colocação muito bonita, chegando a dizer que o indivíduo assemelha-se a duas mãos, em que quando uma está fazendo uma coisa,
a outra parece não estar sabendo, está fazendo outra coisa. Essa dualidade de uma mão está fazendo algo, que ele coloca de uma maneira muito bonita, e a outra mão está tomando conhecimento ou fazendo outra coisa, chama-nos a atenção como se fosse as duas realidades, a realidade inconsciente, reprimida, e a realidade consciente, exterior, para ele colocar, projetar, dizendo que nas sociedades, para o homem tentar entender essas colocações e esses conteúdos que estão dentro dele, se estruturou as ideias dicotômicas do pensamento religioso, do pensamento social, do pensamento moral. Desde o Código de Hammurabi, em que ali nas estrelas de pedra, na antiga Mesopotâmia, encontramos códigos legais daquilo que seria da antiga civilização, o bem legal e o mal legal. Até outras manifestações religiosas do Oriente, por intermédio dos textos religiosos, passando por várias tradições do passado. No livro Zenavestá, encontramos dois deuses que estão em conflito: Ormuzd, que seria o deus do bem, e Ahriman, que seria o deus do mal, em contínuo conflito. A Bíblia cita as manifestações do anjo, ou dos anjos, e dos demônios, do conflito do anjo mau, do demônio, ou do diabo, com Deus, nessa dicotomia que estão presentes na história da humanidade. A metafísica convencional estabelece que a realidade cósmica é um triângulo isósceles, em que nas duas bases, portanto, dos vértices, tem o bem e o mal, e na vértice superior há o princípio unificador e conciliador, que seria a ideia que eles fazem da divindade, da causa cáusica, da causa primária de todas as coisas, o símbolo do tal, do Yin e do Yang, que estabelece essa dicotomia na realidade ao nosso redor, em torno de nós, para passar a estudar o hinduísmo, conforme Jung fez. No hinduísmo temos, de um lado, Shiva, o Deus ou princípio da destruição. Vishnu, o Deus ou princípio da unificação, da construção. E Brahma, que seria a integração dos dois. Aliás, segundo alguns teólogos, foi graças a essa ideia de três divindades em uma que mais tarde se deu origem teológica na Idade Média ao famoso ministério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que está presente em culturas orientais, culturas arcaicas, antigas e assim por diante, para mais tarde passar para outras eras, para outras etapas. Joseph Campbell, notável especialista em arquétipo norte-americano, vai dizer que nós entendemos os arquétipos e essa dicotomia nas fábulas, nos contos, que são as melhores maneiras de expressar essas ideias arquetípicas que estão presentes. E ele se detém na saga do herói. O herói e a dicotomia da luta do herói com o mal, com o vilão, com os vilões, que estão presentes em todas as épocas, no folclore de todos os povos. Essa luta, diz ainda Joseph Campbell, é uma forma do homem representar lutas interiores, lutas emocionais interiores, conflitos, a dicotomia de fazer, não fazer, de agir ou não agir, de agir de uma ou de outra maneira, de conciliar as tendências opostas que existem no inconsciente humano, na alma humana, se falarmos de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta. Mas a grande verdade é que mais tarde, depois de Jung, os chamados neo-jungianos, no final do século XX, começaram a estabelecer por que acontecem essas dicotomias. Quando foi que na estruturação do psiquismo humano ocorreu essa dicotomia, essa dualidade, e como fazer para integrar? Jung já falava no processo de amadurecimento, de individuação, de autodescobrimento para integrar os opostos, que é um processo de maturação que leva um tempo, de amadurecimento da personalidade, ao qual ele chamava individuação. E naturalmente os neo-jungianos estabelecem a ideia de que no momento da estruturação psíquica, em que o ser humano começa a se diferenciar dos animais do ponto de vista darwiniano, do ponto de vista do evolucionismo, houve uma fissão psíquica. Essa fissão psíquica, que para eles foi do ego com o self, do ser profundo que somos, a totalidade psíquica, conforme ainda Jung, e
e aquilo que nós apresentamos, houve uma fissão. Uma fissão, portanto, uma fragmentação. E graças a essas fragmentações, os arquétipos, imagens primordiais que foram elaborados, deram origem a uma visão dicotômica, a uma visão dual, a uma visão bipolar da realidade. Necessário se faz, portanto, essa integração, diz ainda Jung e os seus discípulos. E é notável perceber que a fusão psíquica, diz ainda esses eméritos estudiosos, essa fusão somente pode acontecer em um amadurecimento que seria o máximo, o momento máximo da cultura e da evolução sociológica e antropológica humana. Na literatura, temos vários casos que retratam isso. Quem não se recorda do livro de Stevenson, O Médico e o Monstro? A grande saga do Dr. Jekyll, que, médico, honrado, abnegado, bondoso, acreditava que todos nós teríamos potencialidades agressivas, opostas àquilo que nós apresentamos, e com receio de perturbar alguém, de prejudicar alguém, tentou elaborar uma espécie de substância, de medicação, em que ele próprio ingeriria para não afetar a vida das pessoas, e ao ingerir, as suas tendências agressivas, criminosas, vieram à tona. E então ele apresenta-se através de uma dupla personalidade. De um lado, o Dr. Jekyll, de outro lado, Mr. Hyde, que se apresentava de maneira acelerada, psicopata, antissocial, causando mal-estar a ponto de cometer um crime. E mais tarde ele tem uma solução extraordinária, que eu não vou contar, quem quiser ler a obra, para naturalmente ter essa solução que ele dá ao final da obra, dando uma dicotomia, uma vez que na época que Stevenson, com a sua pena hábil de escritor, havia na moda a ideia das múltiplas personalidades, e ele próprio presenciou um caso dos chamados personalidades duplas, das cisões do inconsciente segundo as tradições da psicologia. Mas nas tradições religiosas de todos os tempos, encontramos também uma ideia que é quase que universal, dicotômica, a ideia de um lugar paradisíaco para aqueles que vivem bem na terra e um lugar infernal, constrangedor para quem padece na terra de perturbações e de conflitos. Ao longo dos tempos, na cultura hebraica, era dada a ideia de Geenas e do paraíso, que foi simbolizado como Jerusalém, que liberava leite e mel para os cidadãos. A chamada Jerusalém libertada, que seria o paraíso, ao lado das Geenas, que eram lixos. Geenas infernais eram como se fossem monturos, final de linha, onde havia lixo da cidade, onde se descarregava o lixo, eram chamadas Geenas infernais, aonde a alma dos mortos iria depois da morte. Na cultura greco-romana, encontraremos de um lado o Tártaro, a região de sofrimento, e de outro, os campos elíseos, Hades, que também estaria presente nessa cultura, o Deus dos infernos, e assim por diante, um local de sofrimento, passando por várias tradições da cultura, até chegar na Idade Média, onde haveria a ideia do céu e do inferno. Ideias essas que seriam traduções também dessa cultura pagã e que seriam incorporadas ao pensamento do cristianismo, principalmente o cristianismo organizado a partir da patrística humana, com Santo Agostinho e com outros, e mais tarde com Dante Alighieri, na Divina Comédia, a maior obra desse gênero, que estabelece a ideia do céu e do inferno, graças a um fenômeno paranormal psíquico que o próprio escritor vivenciou, saindo do corpo e sendo levado às regiões infernais por Virgílio, poeta latino, e mais tarde levado às regiões paradisíacas, que ele tenta traduzir na Divina Comédia, a ideia de locais de sofrimento. Teresa d'Ávila, a notável paranormal, a notável sensitiva da Igreja Católica Apostólica Romana, que escreveu várias coisas sobre o inferno, o céu. Ela dizia que muitas vezes era arrebatada do corpo em sonho e levada pelo próprio Jesus para ver as regiões do inferno, linguagem medieval, para saber o que é que estava destinado a ela, se ela não cumprisse bem a missão que Jesus havia lhe dado. Era a visão medieval da Idade Média. O inferno, termo que significa inferior, em latim infernus, o céu, suelo ou quelum, que significa acima, superior, dá a ideia de uma visão em que o mundo estaria no centro do universo e que não havia outros planetas, não haveria nada a não ser o centro do universo,
porque a criação bíblica de Gênesis e Moisés é a criação do universo a partir da criação do mundo, dando uma ideia de que há acima e abaixo, tomando como referência a nossa vida, que é insignificante, segundo Carl Sagan, na poeira das estrelas, que ele coloca para definir o universo nessa imensidão incomensurável. Essas colocações levam-nos a pensar a respeito desse céu e desse inferno, como o sofrimento pior que a criatura humana via na época era o indivíduo ser queimado vivo, a ideia de ser queimado em que o indivíduo ou morria de maneira bem dolorosa, quando as labaredas consumiam alguma parte vital, em que o indivíduo perdia a consciência e morria, antes disso, sendo consumido lentamente pelas labaredas, portanto experimentando dores atrozes, ou por outro lado, respirando monóxido de carbono e naturalmente morrendo pela fumaça que o fogo liberava, era natural que o pior tipo de sofrimento para a mente da Idade Média era o fogo, dando a ideia de que os lugares baixos, portanto inferior, que deveria ser o centro da terra, graças à ideia do magma também, da terra que era aquecida de maneira centrífuga, de dentro para fora, então era a ideia do inferno, e acima deveria ser o céu, um local de delícias, como a ideia também do ser humano do céu, na Idade Média, era uma ideia materializada, a ideia de que o ser humano deveria ficar na ociosidade, que era isso que as pessoas gostavam. A alegria é ficar ocioso, ficar não fazendo nada, as harpas carajás tocando, Inesita Barroso dando espetáculo, e naturalmente que a ociosidade para a eternidade seria um tormento. Mas era a ideia que chamava atenção, que naturalmente sensibilizava a criatura, o local do céu, o local do inferno, e se estabeleceu uma teologia a esse respeito, uma teologia específica. Por outro lado, dizem alguns especialistas da psicanálise que os conflitos emocionais, principalmente os conflitos sexuais, de alguns religiosos da Idade Média, que naturalmente não conseguiam enfrentar e que tinham grandes recalques, tinham, portanto, a ardência desses conflitos, projetavam-nos na sociedade, que muitas vezes eles detestavam como mentes atrasadas, embora a capa de religiosos eram mentes atrasadas, eram mentes mesquinhas. Então, graças a esses conflitos de natureza sexual, as labaredas em fogo das tentações, gerava-se a ideia do inferno como local de sofrimento e assim por diante. A grande verdade é que a eternidade foi estabelecida nesses dois locais geográficos, o céu e o inferno. E assim por diante, estabelecendo inclusive que o indivíduo padeceria para sempre, mas diante de algumas questões que feriam a lógica, feriam o bom senso, como dois lugares poderiam abarcar tantas pessoas diferentes, como fazer um exame lógico da situação, um indivíduo que tem uma vida toda bondosa, dedicada, e comete um crime no final da vida. Para onde ele vai? Ele fez o bem, mas no final fez o mal. Para onde vai? O indivíduo que é um indivíduo equivocado a vida inteira, se arrepende, mas já está no final da existência, começa a fazer o bem, mas não dá tempo de reparar tudo. Para onde ele vai? Esses dois vão para o mesmo lugar? O indivíduo que é idiota, que tem retardo mental, portanto não tem o discernimento total de um indivíduo bem inteligente, com a inteligência bem sofisticada, como estabelecer as mesmas medidas, as mesmas avaliações? É uma estupidez pensar dessa forma. Uma criança que morre logo depois de nascida, para onde vai? E a teologia estabelecia que o indivíduo que ficava no céu, no paraíso, contemplava na sua glória os indivíduos que estavam no inferno, gozando das delícias do céu e agradecendo a Deus, porque então é um sábado masoquista. É um indivíduo que gosta de ver o sofrimento alheio. Ademais, se uma mãe vai para o céu e um filho vai para o inferno, como é que a mãe seria feliz no céu, sabendo que seu filho está na eternidade inteira condenado? Para sempre seria o céu de tristes e o inferno de desgraçados. Então é essa mentalidade que fere a lógica. As pessoas começaram a questionar, e a igreja então elaborou a ideia do purgatório, um local temporário, para o qual também houve interesses financeiros, para o indivíduo comprar a passagem dos seus familiares e deles próprios, através de recursos financeiros, para dar a Deus aquilo que de Deus já era, para encaminhar os nossos familiares que foram para o inferno, para o purgatório, e depois vieram para o céu. E é uma doutrina toda que foi sendo engendrada de maneira mercantilista. Martinho Lutero se revoltou contra a ideia do purgatório, dizendo de maneira insofismável que na Bíblia não há uma vez a menção, no Evangelho de Jesus,
nenhum momento, nem Jesus, nem os apóstolos citam a palavra purgatório, porque chama a atenção e confunde os religiosos. A grande verdade é que o tempo avança. E esse conflito dos apóstolos, vai dizer Jung, somente pode ser vinculado e estruturado através de símbolos específicos. Símbolos que dão ideia do que a criatura pode fazer, porque nós vivemos psicologicamente através de símbolos, pensamos através de imagens. Jung vai recorrer em uma dessas obras ao símbolo que ele acha mais fantástico, que é o da cruz, onde ele vai dizer que a haste vertical e a horizontal representam os opostos, mas o centro que une uma à outra representa esse autoconhecimento e essa integração. E diz ele em uma das suas conferências, depois de analisar muito a psicologia humana, analisar os sofrimentos, inclusive, eu percebo que a nossa sociedade tem duas posturas em relação ao sofrimento, e as duas são erradas. Uma delas é do ocidental, que tenta reprimir o sofrimento de toda forma, na violência, através de medicações, de remédio, através de violências psíquicas, para sufocar os sofrimentos que transbordam na alma humana. E de outro lado, o oriental, que tenta se alienar, seja através de uma excessiva meditação, através da anulação do sofrimento, ou através da vinculação de algo além do sofrimento. E ele vai dizer: a melhor postura para diminuir e superar o sofrimento é a postura do cristão, que ao suportá-la, ele coloca entre aspas, o sofrimento, ao suportá-lo, o sofrimento perde a sua intensidade, diminui, e aprendemos isso com o crucificado. Ele se refere a Jesus como o crucificado. Na obra Self, o simbolismo do si mesmo, a grande verdade é que Jesus já compreendia de psicologia humana, já entendia a dicotomia que está em nossa realidade, a dicotomia mental do ser humano. Enquanto Jung fala de uma mão e outra mão, que um não sabe o que o outro está fazendo, isso representa um conflito humano. Jesus vai dizer: dai com uma mão sem que a outra tome conhecimento. Fazei com a mão direita o que a outra não saiba. É que vai dizer que o indivíduo está se harmonizando. Primeiro ele menciona essas duas realidades opostas, a consciente e a que fica inconsciente, portanto aquilo que não é visto. Ele diz de uma maneira simbólica, é claro, mas conhecedor da psicologia humana, ele tentava harmonizar esses opostos através do dar, do amor. O amor equilibra os opostos. Daí porque ele não colocou o amor como sendo melhor, mas como sendo uma única terapia para o indivíduo equilibrar os opostos que dormem na sua personalidade, para que haja essa ponte da cruz, essa ponte junguiana, através da ação do bem, em que o indivíduo integra a sua realidade, mergulha no seu mundo interno, no reino de Deus que está dentro de vós, como ele dizia, ou conforme outra palavra, quando ele dizia: reconcilie-te primeiro com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele, porque o contrário, mais tarde, ele te levará à justiça, e ficarás ali, encarcerado, até que pague até o último centil, diante do guarda da justiça, do juiz. É toda uma simbologia específica. Qual é o nosso adversário? Somos nós mesmos. A ideia junguiana de não estar em briga consigo mesmo, mas de se reconciliar consigo mesmo, aceitar e entender as imperfeições para superá-las, para amadurecê-las, para naturalmente trabalhá-las e não negar a sua realidade, é se descobrir. Quem não se descobre não se transforma. Quem não se conhece a si mesmo, não se sabe, não tem ciência de si, não consegue superar aquilo que ignora, porque permanece nas sombras, sombrio. Jesus, portanto, conhecia a psicologia humana, reconcilia com o teu adversário, com o mundo interno, com o inconsciente, enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás na vida física. Para que ele mais tarde não te conduza à consciência, ao juiz, e ao juiz à prisão, para ficar encarcerado diante da própria consciência e só sair de lá depois de uma recuperação daquilo que haja feito. É, portanto, uma simbologia que está na Bíblia, no Evangelho de Jesus, mas Jesus não podia dizer tudo. Reservou o futuro, que a autoridade, em várias passagens ele diz isso. No sermão profético de Marcos, no capítulo 13, no Evangelho de João, no capítulo 14, em vários momentos ele falava que no futuro as suas palavras seriam mais bem compreendidas, serão melhor compreendidas. E no Evangelho de João, nos capítulos citados, ele chega a dizer: serão recordadas. Ora, só se recorda de algo que se esqueceu. Ele sabia que a sua mensagem ia se esquecer, e foi mesmo. O que é que fizemos da mensagem de Jesus ao longo dos séculos? Deturpando-la. E naturalmente ele sabia que no futuro a humanidade compreenderia mais.
quando estivesse preparado e o Pai enviaria à terra alguém que falaria em nome dele. E esse alguém veio através do pedagogo francês Allan Kardec, que apresentou o livro dos Espíritos em Paris, que inaugurou uma era nova, que matou a morte, que provou em laboratório, através da mediunidade, que somos imortais, que ouviu o depoimento dos Espíritos, que estudou as várias questões que inquietam o humano e que é o ser humano através do próprio mundo espiritual. Depois de comprovar a imortalidade da alma, ele começa agora a receber toda uma filosofia que é do mundo espiritual, que ele admitia que não era sua. Ele se desdobra e na obra o céu e o inferno. Ele questiona essas colocações. Ele faz uma verdadeira revisão da teologia ancestral. Faz uma revisão sobre céu, inferno, purgatório, com a sua sabedoria incomum. Filólogo que era, conhecedor das palavras, antes de qualquer coisa, ele vai até a origem de cada vocábulo para descobrir, numa época em que ainda não se sabia direito, que o termo anjo, na época em que Jesus viveu, e antes na Grécia, em Roma e assim por diante, o termo anjo significava espírito. Daí porque na Bíblia tem um anjo mau, era anjo espírito, não era necessariamente bom. Mas também ele descobre que o termo demônio, que vem da palavra grega daimon, também é espírito. Daí a gente vê na Grécia chamar os daimolares, os demônios dos lares, responsáveis pelas famílias. Daí vê Sócrates, aquele ser especial, dizer que confabulava com seu daimon, seu anjo da guarda, seu daimon. A palavra sofreu uma corruptela de significado, depois que foi traduzida do latim para outras línguas. Mas tanto anjo quanto demônio significavam as mesmas coisas. É que vai dizer que não há um demônio voltado para o mal. A pessoa da ignorância, que são diabos. Isso é, as pessoas que estão em níveis atrasados e que dividem, porque o termo diabo significa aquele que divide. Dia, aquele que. Agolo, que significa divisão. Ou Satã, Satanás, que significa Satã era tentação. Não é um ser que é Satanás, é uma tentação que está dentro. Nós é que deturpamos ao longo do tempo. E Allan Kardec, com a sua sabedoria, percebe isso. Percebe essas realidades, que são colocações de natureza simbólica. Mais tarde, no século XX, João Paulo II, o Papa da Igreja Católica de então, declarou, emocionado, depois de ler muito a Bíblia, eu chego às conclusões, ele colocou isso em uma das suas encíclicas, que são códigos oficiais do Vaticano. Ele vai dizer, chego à conclusão que céu, inferno e purgatório não são locais geográficos, não são locais físicos, são estados de alma. Que notável, Allan Kardec chega à mesma conclusão mais de 100 anos antes. Em O Céu e o Inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, demonstra pela astronomia que não existe cima nem baixo. Era aquilo que o homem medieval acreditava, que alguma coisa estava em cima. Mas o que algo está em cima pode ficar embaixo, a depender do referencial astronômico. Daí não há locais em cima e embaixo que significa alguma coisa, mas sim estados da alma. Estabelece que o mal não existe filosoficamente, a ideia da unidade. O mal existe para o nosso ponto de vista mais imediato. O indivíduo comete um crime, o indivíduo faz uma coisa errada, é o mal, ele vai dizer. Mas do ponto de vista da eternidade, ou seja, para Deus, para a divindade, não há o mal, há sempre o bem. E às vezes o bem ausente, que é aquilo que a gente chama de mal. Mas como para a eternidade, para Deus, a eternidade é um eterno presente, passado, presente e futuro, são totalmente acessíveis a essa divindade, é natural que aquilo que nós chamamos de mal pontual não deixe de ser uma ocorrência que inevitavelmente também está empurrando os seres para a evolução. Por pior que seja nós pensarmos isso. É claro que do ponto de vista humano nosso, nós cometemos o mal, atrasamos a evolução, mas do ponto de vista da eternidade, mesmo as coisas mais trágicas estão empurrando, porque ninguém detém o progresso. Como diz o ditado árabe, ninguém detém a madrugada. A onda avança e leva, inevitavelmente. E essa onda é a onda do progresso. Podemos estacionar, podemos resistir, mas não podemos impor e se contrapor ao progresso de maneira eterna. Daí que para a eternidade não é o mal para nós, mas para Deus estamos inevitavelmente caminhando para a evolução. Daí Allan Kardec chega a dizer, a fatalidade que a divindade estabelece é a plenitude, é alguma coisa imposta. É obrigatório, a plenitude. Chegar à plenitude mais cedo ou mais tarde é o nosso livre-arbítrio. Há espíritos que optam por acelerar o seu progresso e chegam mais tarde, gozam da plenitude. Aqueles que não optam, retardam a marcha,
sofrem mais, repetem experiências, mas não chegam lá. Porque temos a mesma destinação e tivemos a mesma origem. Tem um privilégio. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Isso é, são criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. E vão chegar à perfeição mais cedo ou mais tarde. A depender das suas escolhas pessoais. Allan Kardec, portanto, coloca de uma maneira sui generis, mas não apenas filosoficamente. Abre espaço também para ouvir, no mesmo céu e inferno, ouvir e ler o depoimento dos espíritos, o estado de alma em que eles se encontram no mundo espiritual, em que eles voltam para prestar depoimento, para dizer do céu, simbólico, e do inferno, metafórico, em que se encontram no mundo íntimo deles, que não são locais geográficos. Naturalmente que esses espíritos, com o psiquismo, às vezes em sentimento de culpa, em perturbações, se afinam, como nós aqui na Terra nos afinamos, que é uma lei universal da afinidade, é um magnetismo, que faz com que nos aproximamos de algumas pessoas e sentimos repulso de outras. São magnetismos, é a lei das afinidades. Então, esses espíritos do mundo espiritual se aproximam por um magnetismo ainda incompreensível para nós. Se aproximam, se reúnem, e essa aproximação faz com que psiquicamente criem regiões específicas, mas que não são céu nem inferno, não são eternas, são temporárias, compatíveis com sua história evolutiva. Da mesma forma chamadas colônias, que também são cidades, criações compatíveis com o modo de vida que temos aqui na Terra. O indivíduo continua paralelamente no mesmo modo de vida, com os mesmos condicionamentos, com os mesmos funcionamentos, com os mesmos hábitos paralelos à nossa Terra. Naturalmente que esse não é o mundo espiritual total, são as regiões que nós já conhecemos por informação dos espíritos, porque as regiões são acessíveis. A colônia Nosso Lar, por exemplo, que é tão famosa, que fica adjacente à região do Rio de Janeiro, portanto, uma região que recebe espíritos que já têm um modo de vida parecido, que ainda vão retornar, reencarnar, que permanecem naquelas circunstâncias, que, paralelo à vida no mundo físico, prosseguem na mesma realidade, porque a natureza não violenta o espírito. Ninguém dá saltos na evolução. O indivíduo prossegue com as mesmas características. Naturalmente que aqueles hábitos que temos na Terra, algumas coisas que são do aparelho, do físico, do químico, do organismo, eu tenho notado que desaparecem em alguns espíritos, porque são apenas idiosincrasias do mundo físico. Mas aquilo que nós cultivamos mentalmente, que nos apegamos, que nos condicionamos, como diz Kardec, se torna um vício, um condicionamento que prossegue no mundo espiritual com tormentos. É um indivíduo que não se desapegou, é um indivíduo sensualista, é um indivíduo excessivamente egoísta, é um indivíduo narcisista. Ele prossegue no além com aqueles condicionamentos que geram perturbações. Pessoas me dizem, como esse desencarnado ficar perturbado? A depender de como estava aqui. Não vai ficar perturbado. Se era perturbado aqui, vai continuar perturbado. É uma questão de continuação. Aqueles que eram saudáveis moralmente aqui vão gozar de saúde moral e, inclusive, acentuar. Então, a doutrina espírita é de uma lógica extraordinária. Allan Kardec estabelece o código penal da vida futura, um dos capítulos do Céu e Inferno, para dizer que é um dos códigos, para mim, o maior código penalógico da humanidade. É uma colocação de direito internacional, que ele coloca, estabelecendo, inclusive, nos seus incisos, o regulamento da vida moral no mundo espiritual. Estabelece, inclusive, para nós os passos em que passamos a partir do momento em que nós realizamos a nossa mudança interior. O indivíduo erra, ele primeiro se arrepende, se dá conta. Ao se arrepender, ele sofre expiação, porque ele se deu conta que não deveria ter feito. Mas não basta isso, é necessário o terceiro momento, reparação do mal. Então, é a lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito. Eu faço mal a alguém, muito bem. Digamos que eu corrompo alguém e levo essa pessoa, como eu já citei aqui nessa casa, digamos que eu seja uma pessoa que seduz alguém e leva, por exemplo, ao vício, à prostituição. Eu me arrependo quando vejo. Mas como diz o jogado popular, arrependimento não paga dívida. Eu me arrependo, é um bom sinal, é uma luz da consciência. Mas o indivíduo continua no prostíbulo. A pessoa continua corrompida. Eu então vou até a pessoa e peço perdão. A pessoa não me perdoa, pelo amor de Deus. Porque eu não devo a ela, eu devo a lei como assim. Então eu tenho que reparar com ela, eu tento retirar daquela situação, eu tento me reparar, eu tento me recompor, eu tento restituir a sua dignidade. Ela não aceita. Eu vou fazer o bem para as outras pessoas e vou lentamente apagando o mal que eu fiz. E reharmonizo-me perante a consciência cósmica e a consciência pessoal. Então me equilibro. É uma lei muito lógica.
Daí porque o perdão ensinado por Jesus não é bom para a pessoa perdoada, é bom para quem perdoa. Quem perdoa fica bem. Aliás, o perdão parece ser a ação cristã da harmonia dos opostos, dos conflitos de mágoa, de ressentimento, dos instintos primários e do amor. Então, esse perdão é para mim, não para a pessoa que vai perdoar, porque a pessoa que vai perdoar continua no mesmo nível evolutivo. É eu que me liberto do conflito, é eu que fico bem comigo mesmo. A pessoa perdoada que me fez o mal continua com a dívida, vai ter que reparar o débito que fez comigo mesmo, consigo próprio, através da lei. Então não devo nada a ninguém. Tira a culpa. Tira o conflito de culpa. Dá-nos responsabilidade. Eu sou responsável, eu sou culpado. Quem é culpado precisa ser castigado. Quem é responsável precisa responder por aquilo que fez. Através de ações diferentes. Seja através da pedagogia que chamamos de sofrimento, quando ainda, inevitavelmente, infelizmente, despertamos ainda pelo sofrimento, à luz da reencarnação, seja pelo bem que podemos fazer. Quem falou do Espírito é extraordinário. Tem uma lógica fantástica, tem explicação para várias coisas. E eu fico estupidificado, como nós ainda não lemos a obra espírita, como nós ainda não mergulhamos no pensamento lustral da codificação, principalmente os 5 livros básicos, como nós os conhecemos. Eu me lembro que em 2005, quando houve um tsunami famoso no Oceano Índico, na Ásia e assim por diante, que chocou o mundo. Espíritas militantes de muito tempo. Teve um que me pegou aqui nessa cara, me pegou pela boca. Quase me suspendi, eu fiquei de vez em quando. Então, se você tem que me explicar doutrinariamente o que é que está acontecendo. O que é que aconteceu? Peraí, nesse estado emocional, tem uns que chegam a babar, se não for outra boca. Nesse estado emocional, vai para casa, toma um banho, relaxa um pouco. E depois pega o céu e o inferno. Tem um capítulo chamado Desastres Coletivos, uma mensagem mediúnica. E vai refletir. Está lá as explicações. Nós não lemos, não estudamos, não compreendemos. E fica por quê? Então o Espiritismo não explica. É porque nós ainda não entendemos, não mergulhamos. Está lá as explicações. Nunca viram da morte coletiva, então acha como se mortes coletivas não existissem ao longo da humanidade. Está lá os desastres coletivos, os débitos que são contraídos e coletivamente são resgatados, as ocorrências aparentemente fortuitas, uma mensagem de Cléber de Plantier, que fala no céu e inferno sobre esses flagelos destruidores, que são aparentemente catástrofes, mas aceleram o progresso, e que para o espírito pouco importa voltar para casa de uma forma ou de outra, o importante é que ele está voltando para casa, através desses acidentes ou desses incidentes. Então está lá muito bem explicado, mas nós não lemos, e qualquer coisa abala a nossa fé. Um homem que era discípulo das artes marciais chegou um grande mestre e perguntou: eu quero aprender as artes marciais. Ele falou: você não pode, você não tem condição. Logo você não réprobo. E começou a falar mal dele. Com isso não vale nada, etc. O homem foi tomado de uma raiva, de uma exaltação, tirou a espada que se encontrava na cintura, colocou ele na garganta do mestre e disse: faz mais alguma coisa, ele corta a garganta do miserável. E o homem disse assim: esse é o caminho do inferno. Ele pegou, colocou a espada novamente na cintura e disse: mestre, me perdoe, eu não sabia que o senhor estava tentando me ensinar alguma coisa, peço-lhe perdão. Esse é o caminho do céu. Então é o céu e o inferno que estão em nossa consciência. Daí Allan Kardec consegue perceber o depoimento dos espíritos que voltam para dizer das suas alegrias quando cumpriram bem a tarefa aqui na terra, ou voltam arrependidos do que fizeram, do mal que praticaram no além, voltam arrebentados, pedindo a Deus uma nova encarnação para reparar as oportunidades que ficaram no passado, para esquecer o esquecimento do passado, para bloquear as lembranças, para começar novamente, para ter uma nova oportunidade de reparar a si mesmo, de reparar os equívocos. A lei de causa e efeito é uma lei de equilíbrio. Eu desorganizo aqui, amanhã eu encontro a situação desorganizada que eu fiz mesmo, que eu desperdicei, que eu mesmo desorganizei. E naturalmente agora me faz falta, como diz Joana de Angelis, uma bela mensagem: tudo aquilo que abusaste no passado te faz falta hoje. Tudo aquilo que tens como carência em qualquer área, financeira, emocional, afetiva, sexual, de saúde, qualquer área que nos faz falta, que temos carência, é o resultado do abuso de outro. Abusamos, desperdiçamos, voltamos em carência para sabermos dar valor àquilo que não temos. É a lógica. Não é uma lei que tem que castigar, que é olho por olho, dente por dente. É uma lei de equilíbrio.
eu desorganizo, passo agora a tentar me organizar para ter um equilíbrio psicológico, emocional, espiritual. Para concluir, contei em uma outra casa espírita esse caso e tenho colocado alguns para termos uma ideia da lei de causa e efeito, que muita gente não sabe, não conhece a história de uma senhora que foi uma extraordinária dedicada no movimento espírita, a senhora Esmeralda Bittencourt. Essa senhora, que conviveu pessoalmente com Chico Xavier, era um exemplo de pessoa dedicada ao bem, abnegada nas casas espíritas que frequentou, nas instituições que ajudou, inclusive, a manter. Essa senhora que era um exemplo para o movimento espírita, teve uma das vidas mais amargas e mais difíceis.